palavra de Deus, que é complicado. Ainda mais nesse mundo que a gente vive aí, né, pastor? É só pelo Espírito Santo mesmo. Exatamente. Exatamente. A gente vive num mundo aí complicado, né? Não é fácil a gente reafirmar nossa fé, porque é uma luta diária, uma renúncia, né? Diária. E é contra nós mesmos, né? Contra os desejos da carne. Exatamente, né? E, enfim, continuando, né? Dando continuidade aí. Aí vocês percebem que todas as igrejas, eles sempre têm a mesma fórmula inicial. O anjo da igreja, escreve. Aí vai lá, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Aquela ideia que eu falei com vocês lá na introdução, que as 7 sessões que são divididas no Apocalipse, elas não são cronológicas, né? Elas andam meio que paralelas. Aí ele sempre volta, né, falando aí do início da história de Cristo, da queda do homem e daquele que viveu. Aqui já está falando, ó, essas coisas, aquele, né, que foi o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Né? Aí conheça a tua tribulação, né? Já começa falando também que conhece o que eles fazem, né? A carta à igreja em Pérgamo, mesma coisa. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas, aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço, a espada afiada de 2 gumes geralmente simboliza a palavra, né? A palavra de Deus, aquele porta a palavra de Deus, que é a espada afiada, né? Conheço o lugar em que habitas, tá vendo? Então, sempre mostrando que ele conhece, que ele está de olho, que ele está vendo, né? Que não é em vão. Por que ele começa falando isso? Para mostrar à igreja que Deus o conhece, conhece a igreja, conhece vocês, me conhece, conhece a nossa luta, o nosso labor, a nossa perseverança, né? As nossas dificuldades, os nossos pecados, ele conhece. Né? Para mostrar que ele está no controle, para mostrar que não é aquela ideia de que Deus criou do teísmo, acho que é o teísmo, né? Que Deus criou tudo e deixou que as leis naturais regessem tudo, e ele está lá tranquilo, não tem mais intervenção em nada, só fica assistindo tudo, como um idoso bonachão sentado num trono, só observando as coisas acontecerem. Não, não é essa a ideia. A ideia que o Apocalipse traz é o quê? É um Deus que participa, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que está atento e diz assim, ó, isso vai passar. Tudo isso vai passar. Né? Aí aqui é a igreja de Pérgamo, né? Versículo 12, versículo 13, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Então, todas as cartas, todas as igrejas, ele vai direcionando dessa forma. Ó, Tiatira, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Né? Aqui você vê que traz a ideia do Cristo glorificado. Não é o Cristo da cruz, o Cristo crucificado, não é o Cristo humilhado, não é o Cristo ferido, né? Não é aquele Cristo fragilizado, não é o Jesus da cruz. Aqui já é o Jesus glorificado, já é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Né? Então é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Né? Alguns intérpretes acreditam que simboliza a onisciência também. A onisciência, vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. Né? E os seus pés não é mais os pés ensanguentados, com a marca dos cravos, né? Do prego lá que prendeu o seu pé, seus pés, mas já é de um guerreiro, né? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Está vendo? Ele conhece tudo. Mas sempre tem uma fórmula inicial, você vê essa fórmula inicial, né? Que ele fala ao anjo, fala que conhece as obras, conhece a luta, conhece a perseverança, né? E aí ele lança uma palavra de ânimo, né?
E você vai ver que, ó, o Apocalipse, como eu falei, ele sempre vai dar um pulinho lá no Antigo Testamento. Ele vai usar figuras históricas do Antigo Testamento para reforçar os seus argumentos. Por exemplo, aqui no versículo 19b, 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas anda ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só que palavra pesada. Você vê que isso é uma linguagem toda simbólica. Não é a Jezabel, de fato, porque essa já morreu há muito tempo. Mas porque a Jezabel, na história bíblica, foi uma mulher muito cruel. Né? Vocês lembram lá da história de Elias, né? Elias ficou com medo dela, Elias ficou em depressão por causa dessa mulher. Tudo bem que ele passou um período de estresse muito grande lá, os 450 profetas de Baal, mas ele foge de Jezabel. Jezabel era cruel, Acabe estava lá governando, mas Acabe era apenas uma marionete dela. Porque quem estava de fato governando o trono era Jezabel, e ela era uma mulher cruel. Cruel demais. Então o espírito de Jezabel, que trouxe o culto a Baal a Israel, né, uma prostituição, porque a ideia da prostituição aqui é uma prostituição cultica, né? É a prostituição do culto, da adoração. Não é uma prostituição da prostituição que nós conhecemos de fato, mas é a ideia espiritual da palavra prostituição aqui. Porque a Bíblia sempre vai utilizar essa expressão prostituição, muitas vezes no Antigo Testamento, quando o povo se desviava para adorar uma outra divindade, né? Divindade que de fato não existe, né? Ou que são espíritos demoníacos. E aí ele vai usar a expressão prostituição. Você me traiu para ficar se prostituir com outra divindade. Então aqui era alguém que está, assim, simbolicamente é uma mulher que estava na igreja ensinando falsas doutrinas, né? Ensinando as pessoas a viver de outra forma, que não a forma bíblica de se viver a vida cristã. Ainda diz assim, dê-lhe um tempo para que se arrependesse a essa mulher, né? Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstito de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Então, assim, você vê que todas essas igrejas estão passando por prova. São situações, são lutas, são dificuldades, são problemas que vão surgindo ao longo da caminhada cristã e que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou desistir, não dá mais não. E aí Deus está dizendo assim, eu conheço o que você está passando, eu sei o que você está vivendo, eu sei a realidade da tua vida, eu estou no controle de tudo, eu sei que tem uma pessoa aí que está fazendo isso, digamos assim, né? Eu sei que no meio de vocês tem uma mulher que está fazendo isso, eu sei que tem um grupo de pessoas aí, os nicolaítas, que estão fazendo isso, né? E no final, que eu até acabei esquecendo de comentar, sempre há uma palavra de promessa, né, ao vencedor. Né? Você vê que a carta de igreja de Éfeso, ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida no paraíso de Deus. É claro que você vê que isso é simbólico, no sentido de que se enquadra todo crente que está em Cristo Jesus. Né? Então, eles no final vão se alimentar da árvore da vida, que está aí no paraíso de Deus. Aí as igrejas de Irmina, qual é a promessa? Não sofrerá o dano da segunda morte. Então a segunda morte é a morte eterna. Mas você vê que essa promessa não é só especificamente para essas igrejas. É porque é uma forma simbólica que Deus utilizou para falar de todas as situações, de todas as igrejas que estão passando, mas ao vencedor se aplica a todas elas. Né? A Pérgamo, dar-lhe-ei do maná escondido e uma pedrinha branca com um nome secreto. Isso aqui já é bem simbólico, né? É como se fosse um novo nome, né, que vai ser dado às pessoas, um alimento escondido. Aí já entra nas questões bem simbólicas do Apocalipse. Você vê que remete ao maná do deserto, né? Você lembra lá do maná, quando o povo estava... Deus mesmo deu o alimento àquele povo diariamente,
E aqueles que não acreditavam, que queriam guardar o que acontecia com o maná, estragava, né? Então é a ideia da fidelidade, do cuidado de Deus, né? A Tiatira vai dizer: daria autoridade para governar as nações com cetro de ferro, como lhe daria a estrela da manhã. São todas essas promessas são relacionadas ao crente, né? Sardes será vestido de vestiduras brancas, simboliza aí a pureza, né? A purificação. Não apagarei seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, né? É a promessa de Deus da própria salvação e redenção em si, né? De que o nosso nome está no livro da vida. A igreja de Filadélfia: farei dele coluna no santuário de Deus, gravarei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o meu novo nome, né? Também de vários simbolismos aqui. E Laodiceia, se ela conseguir sair do seu estado de morna, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Mas essas promessas são todas a todos os crentes, né? Elas não são promessas específicas a essas comunidades. Então se encaixa todas as igrejas de todos os tempos e todas as eras, né? E aí você vê que todas as cartas vão ter vai trazer uma imagem é sempre simbólico assim: o destinatário, a carta à igreja, o local, o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, Éfeso, né? Falsos apóstolos e nicolaítas. Esmirna, uma sinagoga de Satanás, né? Então o diabo está fazendo a festa lá. Pérgamo, o trono de Satanás está ali. E ali fala de Antipas, né? Também o ensino de nicolaítas estão presentes na igreja de Pérgamo, e fala de Antipas, que havia sido martirizado ali. Tiatira, né? Aí fala da profetisa que nós lemos aqui, Jezabel, né? E gente que está mexendo. Aqui dá uma ideia até um pouco de ocultismo, né? Se a gente for aprofundar, né? Uma ideia de que eles estavam fazendo coisas ali que eram completamente contrárias à própria palavra de Deus, coisas ocultas. O carne sacrificada a ídolos ali não é aquilo que Paulo ensina lá na carta aos Coríntios, não. Que era aquela questão lá da carne em promoção no açougue, quando tinha o sacrifício do templo e os cristãos estavam comprando, até que Paulo disse assim: não há problema nenhum nisso. Né? Todas as coisas são puras para os puros. Não havia problema com relação àquela carne. Mas por causa da consciência, principalmente daquele, não a sua, mas daquele que não tem essa mente clara com relação a isso, aí não se comia carne, para que o irmão não viesse se escandalizar com isso. Aqui já é uma outra questão. Parece uma ideia mais de ocultismo. Sardes, né? Tem reputação de estar viva, mas está morta. Olha aí. Então sempre tem o detalhe no início, né? Filadélfia: temos uma porta aberta para o evangelismo, os judeus da sinagoga de Satanás saberão que eu te amei. Então está falando ali de situações específicas da igreja, mas que se encaixa a qualquer igreja, qualquer tempo e época, como eu tenho falado. E Laodiceia, né? Estás rico materialmente, mas de fato não está pobre espiritualmente, está cego e nu. Depois vem sempre uma imagem de Cristo, como o texto descreve Cristo. Quando é a carta à igreja de Éfeso, ele segurando as 7 estrelas em sua mão direita, que a mão direita é a mão mais importante na cultura judaica, é a mão que se come, é a mão que se escreve, sem querer brincando aí com os canhotos, né? Mas para o judeu a mão mais importante é a mão direita, vamos dizer assim, né? É a mão do trabalho, a mão que se come, a mão que se escreve. Então há a importância dessa mão, a mão da força mais forte. Então ele tem na sua mão direita a mão forte, precisa ver essa expressão também lá em Isaías, né? Eis que te pego pela mão direita e te digo não temas. É a ideia da segurança, né? Então a mão direita, e que Jesus é aquele que caminha pela igreja, né? Pelo candeeiro, pelos 7 candeeiros, ele caminha por ali. Então ele tem
controle dessas igrejas. E Esmirna já traz a figura de Cristo como que morreu e viveu, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto na cruz e reviveu para pagar os nossos pecados. Pérgamo já traz a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, né? Tiatira já é o Filho de Deus que tem aquela visão do Cristo glorificado, né? Olhos como chamas de fogo, pés de bronze reluzente, né? O Sardes já fala sobre os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Simboliza também essa questão do Espírito de Deus, ou Espírito de Jesus, ou Espírito Santo nas igrejas e na mesma visão lá dos candeeiros, né? Filadélfia, tens uma porta aberta para o evangelismo aos judeus, né? Então é uma igreja missionária, uma igreja missional, né? E prega ali o evangelho e traz uma visão, perdão, estou falando aqui do detalhe do local. A imagem de Cristo, né? O santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e fecha, né? Que tem a chave em suas mãos, tem o controle de tudo nas suas mãos. A carta Filadélfia, a igreja de Filadélfia fala sobre o verdadeiro, o santo varão, né? Que é Jesus. E Laodiceia, ele é o amém, né? O amém é o que assim seja, né? Às vezes você vê essa expressão, o amém em maiúscula está se referindo a Jesus, né? Ele é o amém, assim diz o amém, né? Aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, remetendo aí a que Jesus estava desde o início, desde o princípio de todas as coisas, ele era o Senhor de tudo e de todos, e tudo se criou porque Jesus já existia. Está falando da pré-existência de Jesus, né? Como Filho de Deus, que depois encarna. Então, ele é o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Depois ele vai trazer o que Cristo vê, né, das igrejas, coisas boas e coisas ruins. De Éfeso, coisas boas, a perseverança, suportando lá os falsos profetas, expulsando lá aqueles, né, nicolaítas. Mais ruim, abandonaste o primeiro amor. Já da Esmirna, tens medo do sofrimento. Olha que coisa curiosa, né? Conheço o teu sofrimento e a tua pobreza. É como se fosse uma igreja pobre, que passa por muita luta, ou um cristão que passa por muita luta, que está passando por dificuldades, por sofrimentos, mas que tem medo do próprio sofrimento, né? Como se Deus estivesse dizendo assim, olha, isso aí, não tenha medo do sofrimento, né? E aí ele vai até dizer assim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Dizendo que mesmo que passe por sofrimentos, por lutas, para não temer esses sofrimentos, que esses sofrimentos têm um propósito maior posteriormente, não só nessa vida, mas na vida vindoura, né? Já a igreja de Pérgamo, né? O que tem de bom nessa igreja? Conserva os nomes, bom nome de Jesus, dá um bom testemunho, não nega a fé, mesmo diante das tribulações, mesmo quando Antipas, que era um membro dessa igreja, foi martirizado pelo nome do evangelho, essa igreja não abandonou a fé. Então já faz uma referência aos mártires aí. Você vê como é que o Apocalipse, ele não é só para aquele tempo histórico, porque depois, um pouco depois aí da era apostólica, surge uma era que a gente chama na história da era dos mártires também, de muitas pessoas que morreram em prol do evangelho, de pessoas que morreram. Você tem a história das cruzadas, embora pareça meio que absurda as cruzadas, né? A gente vai estudar isso no nosso curso às quartas-feiras também, mas tinham muitos cristãos sinceros que foram lutar nas cruzadas e morreram, né? E hoje cristãos que são mortos aí nos países fechados ao evangelho, que são martirizados pelo nome do evangelho, pelo nome de Jesus, né? E aqui está dizendo que essa igreja, mesmo a igreja perseguida, né, ela não esmoreceu sua fé, né? O problema dela é que dentro da igreja tinha algumas pessoas que sustentavam a doutrina da idolatria e da imoralidade sexual, que era a doutrina de Balaão, né? E dos nicolaítas, que é aqueles seguidores de Nicolau. Esse Nicolau, ele fez um estrago na igreja ali, né? Naquele período, com as suas ideias
né? São as falsas doutrinas, né? Os falsos mestres. Não é diferente hoje, né? Quantas pessoas pregam coisas aí absurdas, né? Eu estava até comentando com o presbítero Cláudio desse dia que a gente ouve muita coisa, a gente tem que ter aquele filtro, né? Porque senão você acaba absorvendo coisas que é o contrário à nossa fé. Porque se fala de tudo aí nessa internet, por exemplo, que não é terra de ninguém. Então, as pessoas falam de tudo e conjecturam muitas coisas. E muitas doutrinas hoje falsas podem ser ensinadas por aí. Eu não sei se vocês lembram de uma igreja chamada assim, Crescendo em Gracia. É espanhol. A igreja, o nome dela era espanhol. Era um cara que se intitulava o próprio Cristo, igual o Henry. Não sei se você conhece aquela figura do Henry. Aquela figura ela é muito pitoresca, né? Que eu posso dizer, ela é muito folclórica, né? O cara com a coroa, de espinho para fora, né? Mas tinha um outro cara que de uma igreja que ele se dizia o Cristo encarnado. E a igreja dele era assim, ó, cara. Sim. Depois eu não sei o que houve, que o cara agora. Aí depois o cara passou a se intitular que era o diabo. Ele mudou de lado. Não entendi nada. Né? Lá em Nilópolis, é engraçado, eu sempre brinquei que a cidade que eu nasci, Nilópolis, tem de tudo, tem sinagoga. Inclusive lá era uma antiga, lá tinha muita sinagoga judaica, tinha muito judeu em Nilópolis. Então tinha sinagoga, Sechonoye, tem Rosa Cruz, tem racionalismo cristão, tem tudo. Tudo em Nilópolis, tem todas as religiões. Inclusive tinha a igreja desse cara. Né? Eu passava assim, vez de ônibus para ir para o trabalho e estava assim, via a placa da igreja lá. Como é? Crescendo em Gracia, em espanhol. Era a igreja desse cara. Lá em Nilópolis tem tudo. Todas as religiões tem em Nilópolis. Tudo que você imaginar tem lá. E muita coisa, é curioso. E muita igreja evangélica também. Mas, enfim, então o cara se dizia o próprio Cristo. Né? Ele falava que era o filho. Há pouco tempo, o tempo passa tão rápido, uns 3 anos ou 4 anos atrás, tinha uma mulher chamada Apóstola Sol, que ela dizia que era aquele sol lá, o sol do Apocalipse, né? Eu acho que é o Apocalipse que fala sobre o sol da justiça. Né? Mas diz que Cristo vai ser o sol, ela dizia que era o sol. E cheio de adeptos, cara. Engraçado, muita gente lá participando da igreja, indo lá. Então, falsa doutrina sempre existiu e sempre tem gente que acaba ouvindo. Por isso que é importante esses nossos encontros de escola dominical, estudo bíblico, de estar vindo à igreja, porque a gente começa a aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus de fato. E vocês têm a liberdade de poder perguntar. Se eu não souber te responder, eu vou dizer, eu não sei, vou pesquisar e te responder depois. Mas, assim, você tem a liberdade de pensar. Em algumas igrejas você não tem a liberdade de pensar. Não sei se vocês lembram daquele cara que apareceu na Record. Eu acho que foi a Record, foi fantástico. Acho que foi a Record. Que o líder estava tendo relações sexuais com todas as mulheres da igreja. E aí ele leu um texto bíblico que diz lá, pega a mulher adúltera. Ele leu adultera. E o povo estava assim. Não, e os maridos, o pior que os maridos estavam consentindo. Os maridos estavam, não, pode ir lá. As mulheres iam, ficavam com o cara até um coroa. Era até um senhorzinho. Aí quando o cara foi ler o texto, ele falou assim, mas aqui tem um acento. Aí pega a mulher adúltera. Aí ele, não, pega a mulher do teu irmão adúltera. Mas era uma questão de disciplina lá. Aí ele botou, pega a mulher do teu irmão e adultera. E o cara estava ensinando isso. E as mulheres estavam seguindo e os maridos consentindo. Mas é por quê? Por causa do carisma, né? Então, a pessoa se utiliza de um carisma, de um discurso, e as pessoas vão caindo nesse discurso. Né? Estava conversando com o Jamilson hoje aqui, estava comentando aí do desespero das igrejas neopentecostais por causa da arrecadação. Né? Porque viviam disso. E estão desesperados. Algumas igrejas já cortaram assim, muita coisa, né? O salário lá dos seus pastores, e estão desesperados. O próprio Valdomiro já está com uma campanha dizendo aí que se você quiser ser curado, você tem que dar tanto de dinheiro. Você está vendo como é que essas coisas nunca foi. Né? Não há nada de novo debaixo do sol.
Então, naquele tempo, eles já viviam essas realidades. Paulo enfrentou os chamados judaizantes, né, que ficavam distorcendo todo o seu ensino bíblico e ia lá distorcia tudo. Então, isso sempre existiu, né? Existe hoje, e hoje está pior do que no passado. A gente vê isso muito nitidamente, as pessoas seguindo, né, cegamente, às vezes por inocência, às vezes por cobiça, às vezes por desejo de ter os bens materiais, e vai seguindo essas pessoas. Eu conheço gente com dinheiro e gente que tem uma bagagem cultural, que vão nessas comunidades, ouvem esse discurso e acabam dando muito dinheiro. Propriedades, carros, propriedades móveis e imóveis, terrenos, e vão doando. Doando porque a promessa é aquela promessa financeira. Até o Silas Malafaia, uma vez, Silas Malafaia adotou a teologia da prosperidade também já há muito tempo, mas ele começou quando ele trouxe aquele Maurice Cerullo. O cara disse em 2014, eu me lembro que esse vídeo está na internet, que disse que Deus ia trazer uma prosperidade financeira ao Brasil no ano seguinte. Só que no ano seguinte o Brasil passou uma crise, foi em 2015 também, se eu não me engano, uma crise danada. O cara disse, não, se você doar R$ 900 ao programa do Silas, Deus vai te dar uma prosperidade financeira, porque ele vai trazer uma prosperidade financeira para o Brasil e só vai receber aqueles que doarem mais ou menos isso, trocando em miúdos. Então, assim, porque pro o dono da denominação é lucrativo, né? Então, aqui nesse tempo também, né, como a carta do Apocalipse é todas as igrejas de todos os tempos e eras, então é um alerta para a gente, né? Ouvir o evangelho verdadeiro, não o evangelho falso ou pseudo-evangelho, né? Então, aqui sempre existiu esse tipo de investida, né? Desses ensinos. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Estou falando aqui, talvez você tenha perguntas. Pode perguntar, levanta a mão aí que dá para ver aqui. Eu vejo todo mundo aqui no PC, eu vejo todo mundo. Estou vendo todo mundo olhando. Se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade para perguntar. Né? Então aqui, a gente está vendo o quê? As coisas ruins, boas e ruins de Pérgamo. Já falei, Tiatira, tens amor, fé, serviço, perseverança. Né? As últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas o que tem contra a igreja de Tiatira? Né? O problema lá da profetisa lá, a tal Jezabel lá que vai aparecer lá. Né? Sardes, alguns poucos não contaminaram suas vestiduras e são dignos de serem vestidos de branco. São pessoas que estão vivendo numa vida de santidade. Né? São as coisas boas da igreja de Sardes. Ruim. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Também é uma igreja que estava passando aí por um esfriamento espiritual, ainda não um estado de igreja morna como é Laodiceia. Filadélfia. O que tem de bom na Filadélfia que Jesus viu? Tem posto diante de ti uma porta aberta, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ruim. Tem pouca força para tirar proveito da porta aberta das oportunidades para servir. É como se Deus dissesse assim, você tem a oportunidade de evangelizar aqui, você tem a oportunidade de pregar o evangelho aqui, mas não está aproveitando essa oportunidade. Né? E aí a igreja de Laodiceia, o que Cristo vê de bom na igreja de Laodiceia? Nada. Não tem nenhum elogio. Pelo contrário, uma crítica. E muito forte. Morno, não conheces a tua própria miséria. Então, o que ele diz lá no texto, lá mais especificamente? Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel, vamos lá logo na parte, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera fosses frios ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Você vê que é tudo simbólico, né? Compre ouro refinado de mim pelo fogo para te enriqueceres. É a ideia de me buscar, né? Me buscar a minha presença.
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, porque está cega. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa. Você vê que aqui Deus está falando para aquela pessoa que está rebelde, né? Vamos dizer assim, né? Está rebelde ou está totalmente morna, né? Não está lá e nem cá. Ele está dizendo assim, ó, vou deixar você passar por provação por conta disso, né? Vou te disciplinar, mas eu disciplino, repreendo, disciplino aqueles que eu amo, né? E porque ele é um Deus zeloso, ele é um pai zeloso, é igual nós educando os nossos filhos, né? A gente disciplina, né? Às vezes quando eu tenho pega para capar aqui com a Sofia, né? Que a Sofia já está chegando, está com 7 aninhos, mas está começando a botar as manguinhas de fora, né? Então a gente já começa ali já é dureza. Vocês, irmãos aí que têm os filhos mais velhos aí, já passaram por isso, sabem que é dureza, que é disciplinar, né? A gente tem que disciplinar, a gente faz com a dor no coração, né? É bom aqueles filhos que conseguem só com a palavra, né? E você não precisa, às vezes, de dar uma chineladazinha ali. Mas você faz isso com o coração doendo, você não faz isso com prazer. Você faz isso porque você ama, você faz isso porque você é zeloso. Você faz isso porque você quer que seu filho, a sua filha, no futuro seja bênção e, não, como diz a palavra, não traga vergonha para sua casa, né? E para que ela tenha um futuro, né, correto, seja honesta, enfim. Então, é o zelo nosso de pais, né, que a gente vai lá e disciplina. Não disciplina porque a gente tem prazer. É claro, tem os psicopatas da vida, tem uns caras aí que gostam que fazem maldade de fato, né? Não tô falando desses caras, desses pais, dessas pessoas, igual lá aquele vídeo lá, não sei se vocês estão vendo aí o caso aquela menina lá, aquela mãe que botava a menina obrigada a fazer o vídeo, que tudo indica que a menina era obrigada a fazer os vídeos, que ela humilhava a filha nos vídeos. Bel para meninas, o nome do canal é Bel para meninas, né? Cara, a Sofia chegou a assistir esse canal, cara, ela era pequenininha, um dia a André pegou, achou estranho, viu ela mexendo no celular, vendo esse canal. A mãe humilhava a menina, humilhava, é uma mãe narcisista, né? Ela meio que disputava com a filha a sua posição dentro de casa, mas ela humilhava a garota demais. Botava ela comer um monte de coisa ruim, num desses vídeos ela vomitou no vídeo, né? Então, não são desses pais que eu estou falando. Estou falando de vocês, pais zelosos, que disciplinam, de vez em quando tem que dar aquele aperto mesmo. Mas a gente não faz isso com prazer, aquele prazer assim, não, que bom eu vou bater no meu filho, eu fiquei feliz hoje porque eu dei uma coça no meu filho. A gente não tem esse prazer. A gente faz por amor e por zelo. Então, Deus também, muitas vezes, permite que a gente passe algumas situações porque Ele nos ama e quer que a gente, né, se conserte ou que a gente tenha, volte, né? E aqui Ele está dando a oportunidade de arrependimento, né? Só que nessa igreja de Laodiceia não encontrou nada de bom na igreja, né? Nada de positivo, que assim dizendo, da igreja de Laodiceia, né? Então, assim, eu trouxe muito resumidamente, porque se a gente for entrar por muitos detalhes, a gente vai levar mais tempo. Mas depois as dúvidas que vocês tiverem do texto, principalmente dessas dúvidas simbólicas, né, vocês me mandam, que eu mando a resposta, tá bom? Aí dos símbolos. Tem muito simbolismo aqui que tem que fazer uma análise lá do Antigo Testamento para saber o que está se referindo, tá? Mais especificamente. Aí vocês me mandam, porque eu estou fazendo assim, um apanhado geral dessas cartas para a gente entrar na semana que vem na outra sessão, né? Que vai falar aí do Cristo glorificado, né? A visão do trono de Deus. É um texto que eu gosto muito. Não sei se vocês já perceberam, né? Porque ninguém fala nada, mas percebe as manias do pastor, né? Os caguetes, né? Eu fico ouvindo o Jamilson brincando aqui, falando do Ricardo, né? Do pastor Bessa e tal. Eu fico falando, rapaz, imagina que vocês falam de mim quando eu não tô aqui perto de vocês, né? Porque você com o tempo vai pegando essas manias, né? Então tem um texto que eu gosto muito de ler, vocês já ouviram lendo várias vezes no culto, é o Apocalipse capítulo 4, que eu acho ela um pouquinho, né, Camila? Eu acho que, assim, é uma visão, assim, muito emocionante, né, e muito fantástica de Jesus, né,
da adoração, até me arrepio quando eu leio esse texto. Eu gosto muito desse texto, né, que fala sobre o trono de Deus, a visão do Cristo glorificado, do trono de Deus, né? E aí vai começar aquelas sessões dos selos, é aí que entram os medos da Camila, né? Começa a entrar os medos da Camila aí, do Apocalipse, né, Camila? Que aí vem os selos, as taças da ira de Deus, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A gente vai ver isso tudo aí. Fica tranquila, né? Tá sem áudio, Camila. Você tá falando aí, mas tá sem áudio. Mexe no seu áudio aí. Tô falando que nos próximos não sei se eu estarei participando. Até agora foi tranquilo. Ah, vai ser tranquilo. Fica tranquilo. A irmã Renilda e o irmão Cláudio ainda não pegaram aqui o feeling aqui, porque ela tinha muito medo do Apocalipse, né? E estava com medo de participar das aulas por causa do livro do Apocalipse, né? Quer dizer, estou falando muito medo, mas eu acho que eu estou exagerando, não, né, ainda Camila? tem, né? Não é medo, não. Não é medo, não é medo, não. Ela tinha, não. Ela tem medinho, ainda. Mas Tá sumindo esse medo. depois desses estudos aí, ela vai perder o medo, que ela vai entender melhor. Vai entender melhor, que aqui a gente vai ter a visão fora da visão da Bíblia de Scofield, né? Porque a maioria do que eu comentei semana passada, a visão que a igreja evangélica, de uma forma geral, tem do Apocalipse é do Deixados para Trás e da Bíblia de Scofield, que na verdade o autor, o Tim LaHaye, né? E o outro, que eu esqueci o outro autor, que são 2 autores, né? Eles pegaram tudo da Bíblia de Scofield. E foi o esquema que ele fez, né? Sobre o Apocalipse. E aquele esquema dele é um esquema muito romantizado, né? É muito, muito bom para vender livros e filmes, né? E fazer filmes. Então aí e lucrou muito com isso, né? Claro, assim, claro, eu não vou julgar dizendo que ele fez maldosamente, mas é uma interpretação que ele teve. Quer dizer, o Scofield teve, né? E fez, que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil adotaram, né? Às vezes, justamente por não fazer uma pesquisa mais aprofundada ou porque a maioria dos crentes que nós tínhamos no passado no Brasil eram de linha arminiana. Então, como ele era de linha arminiana, adotaram o seu esquema. Só que é um esquema assim que você vê muita dificuldade para você defender. E quando você pega o Apocalipse, o Sermão Profético de Jesus, o livro de Daniel, e vai fazer a leitura, você vê que a interpretação dele é toda literal. Aí por isso que gera esse medo, Camila, o fogo caindo, né? E aquela questão bem terrível mesmo, né? Mas entenda, Apocalipse foi escrito